Quero te atualizar também sobre o Palmeiras, com o número final da arrecadação na temporada passada, 2025 sem títulos, mais de meio bilhão de reais de receita em relação ao recorde do ano anterior. Nino vai mesmo virar jogador do Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras. Apesar da temporada de 2025 sem nenhum título, o ano se tornou histórico do ponto de vista financeiro. É que os últimos números apresentados pelo Verdão apontam que o Palmeiras teve 500 milhões de reais de receita a mais do que seu recorde de faturamento numa única temporada. Bora aos números. Em 2024, o Palmeiras havia fechado com uma receita de 1 bilhão 274 milhões de reais. Era, até então, o ano de maior faturamento do Palmeiras. Veio 2025 e o Palmeiras arrecadou 1 bilhão e 700 milhões de reais. E imagina se o Palmeiras tivesse vencido, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Cifras se aproximariam dos 2 bilhões de reais. Importante registrar que essa receita recorde do Verdão numa temporada sem títulos tem muito a ver com a capacidade de arrecadação com vendas de atletas. O Verdão faturou em 2025 cerca de 600 milhões de reais com transferências de jogadores, vários dos atletas formados na base, entre eles Estevão. Quero destacar também a escadinha de crescimento do Palmeiras em relação às suas receitas. Em 2022, pouco tempo atrás, o Palmeiras havia arrecadado 856 milhões de reais, 908 milhões em 2023, 1 bilhão 274 milhões em 2024 e 1 bilhão e 700 milhões de reais em 2025. Em relação ao superávit, o número ainda não é final, mas existe uma expectativa de um lucro entre despesas e receitas de algo na casa dos 280 milhões de reais. O que dá para dizer é que o Palmeiras segue sendo muito bem administrado financeiramente. Esportivamente falando, dá para discutir. É verdade que o Palmeiras vai tentar Luiz Henrique por 40 milhões de euros ou 35 milhões de euros no meio do ano. Anderson Carvalho não tem essa informação. Ontem até mandei mensagem para o empresário dele, o Júnior Mendonça. Deixa eu mandar mensagem mais uma vez hoje. Não me respondeu ontem, tá? Para entender o futuro do Luiz Henrique, porque ele já foi especulado como possível reforço do Flamengo e agora estão falando de Palmeiras. O que o Palmeiras está atrás é da contratação de um zagueiro. O Nino é o grande alvo. A tendência é que o Nino chegue na metade do ano, tá? Sobre o Wellington, o grande problema é que o Primavera está pedindo alto para liberar o jogador, tá? Estava falando sobre a possibilidade do Wellington virar reforço do Ceará, atacante que disputou o Campeonato Paulista pelo Primavera. O Anderson Carvalho, o Palmeiras vai tentar Casemiro ou Fabinho no meio do ano. Bora lá explicar sobre essa situação. Além do zagueiro e o Nino a prioridade, também há a intenção de contratar um volante, um primeiro volante. Aquele cara que faz a proteção à defesa. O Casemiro seria o nome dos sonhos, mas o Casemiro não voltará ao Brasil no meio do ano e não jogará no Palmeiras. Quando decidir voltar ao Brasil, a tendência é que o Casemiro dê preferência ao São Paulo. Hoje o Casemiro tem uma proposta muito forte do LA Galaxy, dos Estados Unidos, mas ele não fechou com o LA Galaxy porque ainda espera por propostas da Europa, tá? Sobre o Fabinho fica livre, assim como o Casemiro na metade do ano, mas o Fabinho quer entender o que vai aparecer para ele antes de cogitar voltar ao Brasil. O Fabinho, ao contrário do Casemiro, não descartou não descartou voltar ao Brasil, mas a prioridade dele nesse momento não é dessa maneira, tá bom? Nino será jogador do Palmeiras. Veloso, meu parceiro de donos da bola, está cravando que o Nino está bem perto de virar reforço ao Alviverde nessa janela de transferências. De fato, o Palmeiras fez alguns movimentos importantes nos últimos dias. Entre Palmeiras e o zagueiro do Zenit, está tudo absolutamente certo. Salário, direitos de imagem, luvas, tempo de contrato. Falta o principal, o sim do Zenit, que costuma mudar de ideia com muita frequência. O Palmeiras já esteve mais otimista, já esteve bem pessimista. Nesse momento, imagina que se não conseguir contratá-lo até 3 de março, quando se encerra a janela de transferências por aqui, terá o Nino a partir de julho.
Tudo se dá porque o Zenit quer contar com o atleta pelo menos até o fim da temporada na Rússia, que se encerra no mês de junho. Diante desse cenário, se não fechar com o Nino para agora, o Palmeiras terá o jogador a partir da metade do ano, pelo menos esse é o sentimento de Anderson Barros, Leila Pereira e Abel Ferreira. Embora o técnico palmeirense faça enormes esforços para que o Nino chegue agora. O Nino também tem trabalhado nos bastidores. Diante desse cenário, o Palmeiras já chegou a perto de 15 milhões de euros para contratar o atleta. Com detalhe importante, quando comprou do Fluminense, o Zenit gastou cerca de 1/3 desse valor. Então a chance de o time russo faturar bem alto com mais uma transferência de atleta brasileiro. Importante registrar que o Fluminense também tem a intenção de contratar o Nino, mas o Palmeiras vê o Fluminense como carta fora do baralho diante das cifras envolvidas e da vontade do Nino em se juntar a John Arias e companhia, a tendência é que o Palmeiras leve a melhor. Só não dá para cravar se ele chega ainda nessa janela de transferências. Palmeiras que terá o reforço importante de John Arias para o mata-mata do Campeonato Paulista já nas quartas de final contra o Capivariano. Se correr tudo bem, o Palmeiras deve ter um clássico na semifinal do Paulistão. Quem você pensa que é favorito ao título do estadual? Já usa espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre Igor Rabelo, o jogador do Fluminense que está encostado. Ele havia sido contratado do Atlético Mineiro no ano passado, no mês de agosto. Desde então, míseras 6 partidas, 4 em 2025 e 2 nessa temporada. O Igor Rabelo jogou as 2 primeiras partidas do ano como titular, depois são 8 partidas seguidas em que ele vai para o banco de reservas e não ganha nem sequer um minuto. Até por isso, o empresário dele foi liberado para procurar clube e o Igor Rabelo tem sido oferecido para alguns times brasileiros, um deles o Santos. Já dá para cravar que o Peixe não tem a intenção de contratar. E o motivo é aquilo que o afasta de vários outros clubes. O Rabelo custa, entre salários, direitos de imagem e luvas, perto dos R$500 mil mensais. Diante desse cenário, vai ficar mais difícil para o Fluminense encontrar interessados, a menos que ajude com parte dos vencimentos. O contrato do Igor Rabelo com o Flu só se encerra em dezembro de 2027. Carlos Eduardo Pou, fala Nico, além do Bruno Rodrigues, quem mais está saindo do Palmeiras, além do Nino, quem está chegando? Vamos lá, não dá para imaginar mas nenhuma saída por agora, tá? Se bem que no Palmeiras tudo pode acontecer, mas não tem nenhuma negociação engatilhada, pelo menos dos jogadores principais. A gente imagina que o Alan deva ser negociado no meio do ano, tá? É o natural. O Nino é um alvo há bastante tempo. O Palmeiras tem melhorado as propostas, tem melhorado as condições. Em algum momento o Zenit dá a esperança de que o negócio aconteça. O representante do Palmeiras foi até Abu Dhabi para tentar sacramentar o acordo. Não rolou, enfim, não dá para cravar que vai acontecer, tá? O Rodrigo Guimarães quer saber se o Corinthians procura atacante. Sim, procura. E a maior prova disso é de que, na última sexta-feira, o Marcelo Paz entrou em contato com o representante do Bruno Rodrigues para entender as condições do negócio. Só para lembrar, né? Bruno é jogador do Palmeiras, que foi emprestado ao Cruzeiro. Eu cheguei a contar na sexta-feira que o Bruno tinha negociações avançadas com o Cruzeiro. Empréstimo até o fim da temporada, com o Palmeiras ajudando com parte dos salários. Essa notícia fez com que o Marcelo Paz entrasse em contato para tentar atravessar o negócio. Se o Corinthians tentou atravessar e não conseguiu, é porque o Corinthians ainda não desistiu de contratar mais um atacante de lado de campo, né? Tentaram o Rony, não deu certo, o Júnior Santos não deu certo. Houve também uma tentativa em relação ao Kaique, jogador do Bahia que virou reforço do Internacional. Paulinho já tem previsão de voltar a jogar? Não, Rogério Vitor. O Palmeiras tem tentado adiar qualquer tipo de previsão relacionada ao Paulinho para não gerar expectativa. E qual é essa história do Nino que está acertado com o Palmeiras? Veloso que divulgou. Opa, não estava sabendo, vou atrás do Veloso. E vou tentar também levantar com o pessoal do próprio Palmeiras, tá? Veloso. Está perto. Deixa eu chamar o Veloso aqui para ver se a gente consegue alguma atualização. Nicola, para dizer que o Palmeiras foi o grande sortudo das quartas de final do Paulistão. Verdão corria o risco de pegar o São Paulo, o Corinthians e o Santos. Durante a última rodada do Paulistão disputada nesse domingo, em algum momento ele chegou a ter esses adversários como possíveis rivais, mas no final das contas o Palmeiras terá o pequenino Capivariano nas quartas de final, jogo único com o Palmeiras como mandante. O Palmeiras só precisa vencer para estar nas semifinais. Detalhe importante, o Palmeiras é o único dos 4 grandes de São Paulo que terá a oportunidade de jogar as quartas de final dentro de casa.
O Santos, o São Paulo e o Corinthians fazem esse confronto de quartas de final na condição de visitante. O Capivariano acaba de subir da segunda para a primeira divisão e tem uma história curiosa. Até os 50 minutos do segundo tempo, o Capivariano não estava conseguindo a classificação, ele enfrentava o Botafogo em Ribeirão Preto e com um a menos desde o primeiro tempo. No finalzinho, já nos acréscimos, o Capivariano chega ao gol da vitória, pula para a 7ª colocação e garante a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Verdão é muito favorito, com um detalhe importante, com a semana inteira livre para descansar, para se recuperar e com a estreia de John Arias. Paulinho já vem treinando com o grupo, mas ainda não deve estar à disposição. O Palmeiras, dá para dizer, é o maior favorito disparado dessa fase de quartas de final. Só uma grande tragédia elimina o Palmeiras das semifinais. Verdão que chega pela 16ª vez consecutiva à fase de quartas de final do Paulistão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. Antes de fechar com o Cruzeiro, Bruno Rodrigues foi alvo de uma proposta do Timão. Corinthians soube na sexta-feira que o Cruzeiro havia avançado nas tratativas com o Bruno Rodrigues, atacante que pertence ao Palmeiras. Marcelo Paz pegou o telefone e tentou impedir esse acordo, oferecendo condições melhores do que as do Cruzeiro. O Cruzeiro fechou com o Palmeiras, empréstimo até o fim da temporada, com metade dos salários pagos pelo Verdão. Bruno Rodrigues ganha na casa dos R$700 mil mensais, 350 mil do Palmeiras, 350 mil do Cruzeiro. Corinthians topava bancar a maior parte desses vencimentos, mas para o Palmeiras e para o Bruno Rodrigues era mais negócio que o acordo fosse fechado com o Cruzeiro. O Palmeiras assim não vê um atleta seu jogando no rival, algo que pode lhe causar problemas ao longo da temporada, e o Bruno Rodrigues reencontra o Cruzeiro, onde foi muito bem na temporada de 2023. Importante contar que Paulo Pesolano, técnico do Internacional, também fez força no último fim de semana para que, em vez de ir para o Cruzeiro ou para o Corinthians, Bruno Rodrigues virasse reforço colorado. Bruno acabou optando pelo acerto com o Cruzeiro e está tudo acertado. A tendência é que o anúncio aconteça nos primeiros dias de carnaval, nos primeiros dias dessa semana, ainda durante o carnaval. Só para completar sobre o Timão, Corinthians venceu o São Bernardo com mais uma ótima atuação do volante André, menino que está super bem na fita, tem sido avaliado pela Inter de Milão. O Samir Carvalho chegou a dizer que já há uma proposta de 15 milhões de euros recusada. Conversei com gente do Corinthians e também com o staff do jogador, não tenho essa informação, mas sei que a Inter de Milão monitora o atleta, tem a intenção de contratá-lo na metade do ano e parece que é questão de tempo para que essa oferta chegue. Corinthians que com a vitória terminou na 5ª colocação no Campeonato Paulista, enfrenta a Portuguesa, 4ª colocada. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Yuri Alberto saiu machucado. Lesão que parece séria, lesão muscular. Resta saber se ele vai ter condição de enfrentar o Atlético Paranaense quinta-feira na Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro, e possivelmente no domingo contra a Lusa. A tendência é que o Yuri pare por algumas semanas. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu conto para vocês, beleza? Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, se inscrever no canal. Ótimo carnaval a todos. A gente se vê mais tarde. Tchau. E é isso aí, rapaziada. Fortalece com like, se inscreva no canal. Voltaremos mais tarde com mais informações do Verdão. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!